Deus tem pela minha vida e a tua vida. Então se alegre na presença do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. 1 Reis 17, a partir do verso 8, que vai falar a respeito de uma mulher viúva, a viúva de Serepta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estou um pouco rouca porque sou meio nervosa, eu fico logo com a voz rouca. Mas o Senhor é bom. E quando qualquer for, nós temos que falar que Jesus é bom, que Jesus é fiel e que o nosso Deus é um Deus vivo. Aleluia, Jesus. 1 Reis 17, a partir do verso 8, que vai falar desta forma. Então veio a palavra a ele, a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. O verso 12 que diz assim: porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comemos e morramos. E Elias lhe diz: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, fazei disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Amém? Eu devo sentar nesta noite. Eu sou muito temerosa em trazer a palavra do Senhor, porque é algo muito sério e nós não podemos passar nada do que é de nós, mas somente a palavra. E eu muito ansiosa, eu só gosto de pregar quando Deus me dá a palavra. Eu disse: Senhor, tem misericórdia, porque eu não tenho nada, mas eu sou a tua serva. E eu me acordei com a palavra que falava assim, um louvor que me dizia: estou cuidando de tudo, espere mais um pouco. E aquela voz atuando dentro do quarto, e Mário já tinha saído para trabalhar. Eu disse: meu Deus, é Deus falando. Corri com o joelho no chão, peguei a Bíblia e o Senhor me deu esta palavra. E eu louvo o Senhor porque o Senhor é fiel, não porque nós merecemos, mas porque Ele ama a mim e ama você. E tem alguém precisando ouvir essa palavra nesta noite. Glória a Deus. Esta palavra é uma palavra muito conhecida a respeito de um cuidado de um Deus que é tão zeloso, mas principalmente de um Deus que vela pela sua palavra. Se nós formos estudar um pouco desta palavra, nós vamos ver que o Senhor chamou Elias para fazer algo estrondoso na terra, coisa que só um profeta, homem de Deus, se posicionando fazeria. E assim aconteceu, através de uma descendência que vinha fazendo coisas que desagradavam ao Senhor. O Senhor usou a vida do profeta Elias para profetizar sobre a vida do rei Acabe, sobre aquela cidade que não ia cair mais uma gota de chuva. E o Senhor chegou para Elias e falou: Elias, vai até Acabe, e assim tu fala. E assim Elias fez.
Ele chegou diante de Acabe, ele falou que não iria mais cair um orvalho sobre a terra, segundo a sua palavra. E assim Elias falou, e assim se sucedeu. E Elias profetizou mediante o que Deus mandou, e o próprio Deus disse: Elias, agora tu vai, e tu vai subir o monte. O monte, não sou bem recordar os nomes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor manda que ele vá para um ribeiro, um monte, junto ao ribeiro de Querido, que está diante do Jordão. E ali, Elias, tu vai, tu fica lá, porque eu vou te sustentar. E o Senhor enviou Elias, e Elias falou segundo o Senhor, e o Elias fez segundo o que o Senhor mandou. E Elias era alimentado por carne e por pão, através do povo, e água tinha sobre aquele ribeiro para ele beber. Eu quero abrir aqui um parênteses muito interessante que me chamou a atenção, que quando nós estamos na direção de Deus, quando nós obedecemos a Deus, porque Deus fala, Deus ainda fala na terra, fala para os seus pequeninos, o Senhor cuida de nós no mínimo detalhe. Se nós formos olhar historicamente, um profeta era para ser honrado por pessoas diante de tudo aquilo que ele precisava. Mas o Senhor quebra protocolo para mostrar a fidelidade dele. Ele disse: Elias, tu vai e tu fala, porque quem vai cuidar de ti sou eu. É eu que vou falar e eu que vou fazer. E ele foi para aquele monte, ele foi alimentado por carne e por pão. Agora o que me chama mais atenção, era um povo que levava para ele. Não eram homens, não era profeta, não era pessoas cegas, mas era um povo, para que Elias viesse entender que era Deus que cuidava dele. O mesmo Deus que falou com ele é o mesmo Deus que se responsabiliza por ele. E assim se sucedeu. Elias foi, entrou na caverna, foi alimentado, e na sua palavra diz que mediante aquela palavra que Elias liberou, foram 3 anos e meio sem cair uma gota de água na terra. E agora o rio vai ser canonado e o Senhor chama Elias: Elias, agora tu vai sair daí e tu vai descer. Tu vai lá para uma casa de uma viúva, eu já dei a ordem a ela para te sustentar. É interessante que as coisas de Deus é para contrariar todos e a qualquer situação. Porque como é que uma mulher desprovida de marido, uma mulher que sustentava a sua própria casa e agora sustentar um profeta? Mas o Senhor, quando ele chama e pronto, e acabou. E assim Elias fez. E é interessante que quando ele ia entrando dentro da cidade, ele se encontrou logo com aquela mulher. A mulher estava apanhando carvalhos para que viesse fazer o bolo. Mas quando Elias chegou diante daquela mulher, que ele pediu água, ela em momento algum se hesitou de trazer água para o profeta. Agora vocês podem imaginar uma cerca de 3 anos e meio, sem cair uma gota d'água, a mulher sem um esposo para cuidar dela, a dificuldade que ela andava para conseguir aquela água. Mas quando aquele homem chegou diante dela, ela não se hesitou em momento algum ajudar ele, mas ela foi buscar a água. E antes mesmo dela ir ou voltar, o profeta lhe pediu pão. Aí agora o negócio se estreitou. E é interessante que é quando as coisas estão mais difíceis que o Senhor vem nos provar. Não é quando está tudo bom que o Senhor vem nos provar, mas é quando nós já estamos dizendo assim: Senhor, chegou ao fim, eu não tenho mais condição do Senhor dizer agora eu entro e agora eu faço. Porque enquanto você estiver dizendo eu posso, eu faço, Senhor, eu cuido, eu faço, é o Senhor que fica na frente. Mas quando nós chegamos ao ponto de dizer aqui é o fim, é o último, é o que eu só tenho para fazer, onde o Senhor chega e diz agora eu vou fazer, porque eu sei que tu não tem mais recurso, mas na minha mão não falta recurso. E eu louvo ao Senhor, porque o Senhor sabia que aquela mulher só tinha um pouco de farinha, um pouco de óleo, para que de azeite,
o seu último pão. Talvez aquela mulher só pudesse ter aquelas últimas horas, porque devido à seca ela tinha que economizar do almoço ou comer na janta, ou comer na janta e comer no outro dia. Mas o Senhor usou o profeta na hora certa, no momento certo. Mas o mais lindo que eu acho foi que ela disse: vive o Senhor, que eu só tenho um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite. E o profeta chega para ela e diz assim: mas vai e faz, mas faz primeiro para mim e depois faz para ti com o teu filho, porque assim diz o Senhor, que a farinha não vai faltar na panela e o azeite não vai faltar. E aquilo que o Senhor nos chamou muito a atenção, que o Senhor não nos pede muita coisa, mas Ele só pede que primeiro eu e você venhamos fazer para Ele. Ele não te pede que você dê tudo, Ele só te pede: me priorize, me coloque em primeiro lugar, faz primeiro para mim e depois eu cuido das minhas coisas. Entenda, era só um pouco de farinha. Quem sabe aquela criança ia fazer um pão para o seu filho, mas Ele disse: faz primeiro para mim. E aquela mulher, em momento algum, ela se irritou de não fazer, mas ela fez segundo a palavra do Senhor, segundo a palavra do profeta. Entenda, meus irmãos, que quando nós estamos em obediência, quando nós estamos na posição, o Senhor só quer que eu e você faça primeiro para Ele, porque das demais coisas Ele vai cuidar. E assim ela fez um pão para o profeta. E ele disse: não quero um pão grande não, um pãozinho pequeno. Pode ser pequeno, faz um pão pequeno e traz para fora. E depois tu vai voltar e vai fazer para ti do teu filho. E quando ela voltou, ela se surpreendeu, porque na volta já tinha farinha, já tinha azeite. E a palavra de Deus disse que ela tinha farinha e azeite para sustentar ela, o filho e o profeta por muitos dias. E aqui onde o Senhor proveu e para você, sabe por quê? É porque quando nós estamos na pior dificuldade, é que o Senhor nos chama para nós fazermos. Mas nós somos tão teimosos, nós pensamos tanto só em nós, e Senhor, eu não posso. Senhor, já tenho minhas dificuldades. Senhor, eu não tenho situação, não tenho condição psicológica, emocional, financeira. Senhor, tu me conhece. Mas o Senhor nem te pede que tu dê tudo, Ele só pede que tu faça algo. É só um posicionamento, é só uma obediência, é só ouvir a ordenança do Senhor, porque o Senhor cuida de ti. Ele cuida de ti nos mínimos detalhes. E o Senhor proveu na vida daquela mulher, proveu dentro do lar dela, e o Senhor honrou o que o profeta tinha dito. E eu louvo ao Senhor porque Ele tem me dado graça, e graças a você para nós estarmos de pé. Mas quando eu li a palavra de Efésios, o Senhor falava: levanta-te. Ele sabe que nós estamos vivos, mas nós não estamos fazendo o que Ele quer. Ele sabe que você está vivo. Ele diz: levanta-te entre os mortos, porque ao redor de tu tem pessoas mortas, mas tu está vivo, mas está dormindo. Então se levante, desembainhe a sua espada e peleje, porque o Senhor é fiel na tua vida. Não é eu nem você que vencemos esta peleja, meu irmão. É o Senhor que peleja por nós. Nós só temos que dobrar os nossos joelhinhos, dizer: eis-me aqui, Senhor. É nas minhas fraquezas, é nas lutas que Ele te prova para ver aonde está o teu coração. Se tu vai se posicionar ou recuar, se tu vai se sentar ou se levantar. Então que nesta noite nós possamos tomar um posicionamento. Quando eu prego para você, antes de para você, vem para mim. Porque muitas vezes nós achamos que fazemos muito, mas é pouco. É pouco mediante aquilo que o Senhor nos capacitou para fazer. O Senhor chamou cada um de nós para um ministério diferente. Um é na intercessão, outro é no louvor, outro é na regência, outro é ajudando aquele que está
Senhor provê da comida física, mas na nossa vida o Senhor cuida da nossa vida espiritual. É quando nós estamos fracos que o Senhor se levanta por nós. É quando nós estamos impossibilitados que Ele diz: vai, nessa te dou força. Não temas, porque o Senhor é comigo e é com você. Não temas, meus irmãos, porque nós somos colunas. Nós somos colunas. E o Senhor sempre tem nos despertado para fazer algo mais. E a minha irmã Socorro falou: o Senhor Deus ainda fala na terra. Antigamente o Senhor falava face a face, mas ultimamente o Senhor fala em sonhos, reverendo. Nós somos prova viva de que Deus fala, Deus mostra. Deus não deixa nenhum dos seus enganado, mas o Senhor confia em nós para se levantar. É quando o adversário se levanta, o Senhor diz: antes dele chegar a nós, o Senhor já está nos despertando a orar. Eu não sei se é assim com vocês, mas antes do inimigo se levantar, o Senhor já está me levantando. Que envia barato, que envia muriçoca, que envia falta de sono, algo que Ele faz acontecer para que eu possa estar de joelhos. Eu já creio. Quando eu vejo uma parada voando, quando eu uma muriçoca querendo me comer viva, eu disse: Senhor, eu já sei que Ele está me chamando, eu já caio de joelho e vou orar, porque eu entendo que é o Senhor querendo dar livramento, é o Senhor me despertando. Pode muitos não crer no meu chamado e no teu, mas a nossa oração, Satanás estremece, o inferno fica louco, porque ele sabe a intimidade que eu e você temos com o Senhor. Não precisa palavras bonitas e nem de rodeio, mas palavras sinceras, com autoridade, porque isso que o Senhor deu à minha vida é a minha vida. Então vamos despertar, vamos se levantar, porque o Senhor que peleja por nós. Não venhamos temer, mas venhamos fazer primeiro o Senhor, porque o Senhor vai providenciar aquilo que eu e você precisamos. Amém? Eu quero ser grato ao Senhor por esta oportunidade. Melhor semana pregar mal, ainda estou sem fome. Mas o Senhor tem sido bom. Até aqui o Senhor tem me passado isso. Não estudei muito porque a gente estava confiando em uma pessoa e ela não pôde vir. Então foi tudo de última hora. Mas Deus nunca vai deixar de falar, porque alguém não quis se comprometer. Porque hoje, meus, antigamente eu estava